Operação combate o crime organizado no Engenho Velho da Federação. Facções estavam ameaçando e extorquindo comerciantes. Polícia Militar faz ação para reduzir assaltos a ônibus em Salvador. O item mais visado pelos bandidos ainda continua o mesmo: o aparelho celular. Tubulação estoura, causa alagamento e deixa casas e pontos comerciais sem água no bairro da Santa Cruz. O cliente não vem, justamente que vem cliente de outro lugar para poder comprar aqui. Aí a gente não está sem poder vender aqui. Os desafios da geração Z no mercado de trabalho. Jovens vivem no mundo digital, mas enfrentam dificuldades para usar programas básicos do computador. Empresas têm relatado que até programas mais simples têm sido um desafio e tanto para os jovens. No futebol, o Bahia enfrenta essa noite o Caxias do Sul pela segunda fase da Copa do Brasil. E o atacante Luiz Adriano é apresentado no Barradão. O jogador diz que pode estrear no próximo Bavi. Boa noite. A polícia iniciou hoje uma operação por tempo indeterminado no bairro do Engenho Velho da Federação, aqui em Salvador, como resposta ao crime organizado. Facções estão ameaçando e extorquindo comerciantes da região. As marcas de violência ainda estão no bairro do Engenho Velho da Federação. Esse carro foi atingido pelos disparos e essa loja teve a porta de vidro destruída também pelos tiros. Na segunda-feira, policiais militares realizavam o patrulhamento da região quando foram acionados com a denúncia de que homens armados circulavam pelo local. Ao chegarem, os PMs foram recebidos com tiros. No confronto, um suspeito morreu. A violência no Engenho Velho da Federação tem chamado a atenção, tanto que na manhã desta terça-feira, a polícia deflagrou uma operação no bairro. O objetivo é combater o tráfico de drogas, além de investigar casos de assalto e extorsão a comerciantes da região. No início de março, este posto de gasolina, que fica na Avenida Cardeal da Silva, uma das vias de acesso ao Engenho Velho da Federação, foi assaltado 3 vezes em um período de 3 dias. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Segundo testemunhas, o dono do estabelecimento estava sendo ameaçado a pagar uma espécie de pedágio para uma facção criminosa. Próximo ao posto de combustíveis, 2 estabelecimentos comerciais também foram assaltados no final de fevereiro. Nós estamos identificando essas pessoas envolvidos com essa extorsão. Para você ter uma ideia, já tem 7 pessoas presas, inclusive algumas mulheres. Diante da situação, a ação deflagrada nesta terça-feira não tem prazo para terminar e conta com a participação de 80 policiais inicialmente. Nas primeiras horas da operação, um suspeito morreu após trocar tiros com a polícia. Ele era conhecido como Cara Preta e atuava como puxador de bonde, uma espécie de liderança da facção, além de ser apontado como autor de vários homicídios. O Cara Preta, né? Um indivíduo de alta periculosidade, puxador de bonde, como se diz na gíria, né? Lidera grupo de traficantes para tomar outras áreas, né? Inclusive ele matou uma pessoa no domingo lá na Divinéia e essa pessoa resistiu à prisão disparando contra os policiais que no revide atingiram, ele foi socorrido, mas veio a óbito. Ainda durante a operação, 2 homens foram presos. Um deles, conhecido como Bonitão, e o outro suspeito não teve o nome divulgado. Armas e drogas foram apreendidas. Por causa da insegurança no bairro, os ônibus deixaram de circular na região no início da tarde desta terça-feira. Já o comércio local estava aberto e moradores circulavam normalmente nas ruas. Enquanto estiver tentando se extorquir comerciantes, tanto do Engenho Velho, da Federação, como da Vasco da Gama, nós vamos identificando essas pessoas e vamos representando pelas medidas de prisão preventiva, busca e apreensão, para trazer essas pessoas para a responsabilidade, responsabilizá-las criminalmente por esse crime que a gente entende como hediondo, um crime bárbaro, que a polícia não vai, de forma alguma, deixar de reprimir com todo vigor. E agora a repórter Emanuele Pereira está ao vivo na entrada do bairro e mostra como está a situação nesse momento. Boa noite, Emanuele.
Tivemos um problema agora de conexão, de sinal, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar com a repórter Emanuele Pereira, direto lá do bairro Engenho Velho da Federação. Agora a gente fala que moradores de algumas áreas de Salvador e de outras cidades litorâneas do estado estão enfrentando transtorno no fenômeno chamado Maré de Março. Vídeos mostram ruas e casas tomadas pela água que não escoa por causa do aumento do nível da maré. A situação foi registrada na região de Plataforma, aqui na capital, e também nas cidades de Ilhéus, no sul do estado, e em Camamu, no Baixo Sul. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, essa variação na amplitude da maré é influenciada pelas fases das luas cheia e nova e é comum nesta época do ano. O fenômeno deve se repetir até o dia 17 de março. E o dia começou com transtornos hoje no bairro de Santa Cruz, aqui em Salvador. Uma tubulação estourou, causou alagamento e deixou casas e pontos comerciais sem água durante todo o dia. Olha como amanhecemos hoje. A tubulação de água estourou na rua principal do bairro e deixou as ruas completamente alagadas. Um prejuízo para muitos moradores. A gente amanhecer sem água realmente é complicado, fora que está um calor insuportável, entendeu? Está inexplicável, entendeu? E foi muita água mesmo. E essa conta vai ficar para quem? Porque vai chegar, mas vai ficar para quem? O fornecimento de água precisou ser suspenso. Preocupação para este e outros comerciantes que tiveram as vendas prejudicadas. Desse jeito, aí refugia cliente, porque cliente não vem, justamente que vem cliente de outro lugar para poder comprar aqui. Aí a gente não está sem poder vender aqui. Além do fornecimento de água ser interrompido aqui na rua 11 de novembro, moradores também enfrentaram outro problema: a falta de transporte público. Os ônibus deixaram de acessar o final de linha da Santa Cruz. Em parte do Itaigara, a mesma situação. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, os ônibus estavam indo até a Avenida ACM e retornando ao ponto de partida. Lucirene é diarista e precisou andar cerca de 3 quilômetros até o Parque da Cidade para pegar um coletivo e de lá seguir para o trabalho. É muito complicado, porque aqui tem pessoas idosas que têm que descer para o Parque da Cidade, cadeirante, os filhos têm que empurrar e não temos outra opção, ou descer para o Parque da Cidade ou ir para o Nordeste ou para o Vale das Pedrinhas. Funcionários da Embasa estiveram no local e começaram o trabalho de reparo na tubulação afetada. Em nota, a Embasa disse que continua no local fazendo a manutenção e que o fornecimento de água vai ser retomado de forma gradativa assim que o trabalho for concluído, o que deve acontecer ainda hoje. E agora sim a gente volta a falar sobre a situação do bairro Engenho Velho da Federação aqui em Salvador, onde a polícia deflagrou hoje uma operação de combate ao crime organizado e a repórter Emanuele Pereira fala ao vivo de lá e mostra pra gente como está a situação agora no bairro. Boa noite, Emanuele. Boa noite, Carol. Estamos aqui na entrada do bairro do Engenho Velho da Federação há pelo menos 40 minutos. E até o momento, Carol, os ônibus estão saindo do bairro e somente um coletivo entrou. Já o transporte alternativo circula normalmente. Os rodoviários deixaram de circular por volta de 1h30 da tarde por causa do clima de insegurança, mas voltaram a entrar no Engenho Velho da Federação após a implantação de uma base móvel da PM aqui na entrada do bairro por volta das 2 da tarde. Até às 6 da noite, a gente está aqui em frente à entrada do bairro em um posto de gasolina. Neste posto, uma viatura da Polícia Militar até às 6 da noite estava parada aqui para garantir a segurança dos rodoviários. Depois deste horário, pelo menos 3 viaturas entraram e saíram do bairro. Já o comércio, Carol, funciona normalmente. Os moradores, a gente conversou com alguns moradores que estavam andando aqui pelo bairro, e eles me informaram que lá dentro o clima é de segurança, que o comércio também funciona normalmente e que estão com dificuldade ainda de pegar o transporte público. Volto com você, Carol. Tá certo, Emanuele. Obrigada aí pelas informações. Jovens que vivem no meio digital, mas que enfrentam dificuldades na hora de usar programas básicos no computador. Esse tem sido um problema enfrentado no mercado de trabalho pela geração Z, os jovens nascidos entre 1995 e 2010. Quem diria, a chamada geração digital
batendo cabeça para usar computadores. Tem alguém aqui que tem dificuldade para fazer um documento no computador de mesa, por exemplo? Eu tenho um pouquinho. Às vezes eu tenho que buscar algum tutorial no YouTube, alguma coisa, porque eu não sou muito de fazer trabalho, sabe? É que muitos jovens que nasceram entre 95 e 2010, apesar de experimentarem o mundo digital desde cedo, não usam um computador no dia a dia. Quando se fala em tecnologia, o que vem na cabeça de vocês? Na minha cabeça vem mais os telefones, né, que é o que a gente mais utiliza diariamente. Aí, quando estão saindo da adolescência, encaram um mercado de trabalho que muitas vezes exige conhecimento básico no computador. Empresas têm relatado que até programas mais simples têm sido um desafio e tanto para os jovens. São jovens até capazes de hackear a NASA, né? Mas na hora que você pede para fazer uma planilha Excel, não vai saber. Então, é importante que esse jovem se informe. Né? É importante que a gente, todos nós, né? Não apenas os jovens, mas que a gente se informe a respeito dos requisitos mais requeridos pelo mercado, especificamente aqueles que dizem respeito à nossa área de atuação. 2 teclas você apertando, ela já resolve, já copia, já cola. Então, é aquela coisa mesmo. Tipo, são vários atalhos que você fica tipo assim, meu Deus, sua cabeça explode assim, ó, se você saber. Graziele e a irmã entraram em um curso de informática. Jaqueline até perdeu uma chance de emprego por não saber mexer no computador. As coisas da tecla, tipo o Ctrl-Z, o Ctrl-C, o F5, porque para passar cartão, dinheiro, tem essas opções, né? E você não tinha esse conhecimento aí? Não. Como o curso de informática convencional dura 2 anos, o cursinho passou a oferecer opções mais rápidas. Você monta sua grade curricular de acordo com a sua necessidade. Tipo, se eu preciso somente de Excel, eu desenvolvo isso em determinado momento de um tempo e eu já saio o quê? Com um certificado pronto para ingressar no mercado de trabalho. Facilidade para aprender, essa geração tem de sobra. Então, que a gente já consiga preparar esses meninos para o mundo, né? Para sair dessa bolha das redes sociais, dessas tecnologias voltadas com olhar só para isso e passar para um mundo mais amplo que o mercado de trabalho vai exigir. A seguir, casos de gripe e dengue lotam as UPAs de Salvador. E ainda a Polícia Militar faz a operação para combater assaltos a ônibus aqui na capital. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da região da Avenida Garibaldi, mostrando ali o monumento Clériston Andrade e o fluxo de veículos um pouco mais intenso no sentido Vasco da Gama, já no sentido Lucaia, agora nesse momento sem muito movimento. Agora são 7h02, o Band Cidade volta já. Os assaltos a ônibus tiveram uma redução de 30% em Salvador este ano, em comparação ao mesmo período do ano de 2023. Mas a população continua se sentindo insegura para usar o transporte coletivo. Hoje, a Polícia Militar fez mais uma operação para combater esse tipo de crime. Circular de ônibus todos os dias com medo. Essa é a rotina de Alexandro. O administrador já presenciou um assalto dentro do transporte coletivo. Agora, sempre que pega o ônibus, toma todos os cuidados. É sempre ficar atento. Não também puxar celular no ônibus, como eu vejo muita gente puxando celular dentro do ônibus. Isso já cria um certo olho para quem vai para a maldade. A Polícia Militar deflagrou nesta terça-feira uma operação de combate a assaltos a ônibus em Salvador. Um dos pontos de atuação foi na Boca do Rio, orla da capital. Os agentes abordaram os coletivos e revistaram os passageiros. As mulheres tiveram as bolsas vistoriadas. As nossas operações, de uma forma geral, elas não são feitas de maneiras aleatórias, né? Existe todo um trabalho estatístico, de mancha criminal, que nós chamamos, e é nessas manchas que nós atuamos. O policiamento ele é dinâmico, assim como o crime. Então, obviamente, hoje estamos fazendo a operação aqui. Provavelmente os criminosos devem estar vendo também, e a intenção é essa. Inicialmente, o trabalho da Polícia Militar é preventivo, mas também repressivo de maneira qualificada quando necessário se fizer. Os roubos em ônibus tiveram uma redução de cerca de 30% este ano, se comparado aos 2 primeiros meses de 2023. Mas o item mais visado pelos bandidos ainda continua o mesmo: o aparelho celular. Eles trocam por drogas, às vezes trocam por armas, então o celular, sem sombra de dúvidas, é o objeto mais cobiçado pelos criminosos. Às vezes a gente passa e te vê muitas pessoas com o celular na mão. É óbvio que o ideal seria que as pessoas pudessem transitar sem esse receio. Mas a gente, como agentes da segurança pública, nós temos por obrigação passar essas orientações para as pessoas. Para não entrar nessa estatística, Dona Bernadette nem sai de casa com o aparelho celular. Não trago celular, não ando com celular.
Então, quando eu chego em casa, eu vejo tudo, respondo o zap, as coisas que tem que responder, pronto. Começou a funcionar hoje em esquema 24 horas a UPinha dos Barris. A unidade que atende pacientes com sintomas de dengue e síndromes gripais vai ajudar a reduzir a superlotação das UPAs da capital. Natan, há 3 dias, está com dor de cabeça, no estômago, diarreia e vômito. Por isso, foi à unidade de pronto atendimento do Imbuí. Levou 3 horas para ser atendido. Hoje eu cheguei às 12 horas e fui atendido na estante. E aquela demora, e quando a gente chega, sempre aquele pensamento, cara, tá tendo virose, está tendo dengue, e simplesmente a gente não sente que está realmente tendo aquele suporte. Nossa equipe percorreu 3 das 17 UPAs de Salvador. O movimento intenso de pacientes e a demora no atendimento se repetem. Na unidade do Imbuí, depois da triagem, os pacientes aguardam do lado de fora cerca de 2 a 3 horas para serem atendidos. Moleza no corpo, cansaço, falta de respiração, tosse. Na UPA do Cabula, a espera era mais de 1 hora. Edileuze está com o pai internado lá há 12 dias e diz que o pronto atendimento também está cheio. A UPA está super lotada, tanto na enfermaria, na sala vermelha, na sala amarela que meu pai está internado. Meu pai está precisando de uma regulação com a amputação do pé, já passando para a perna em 12 dias e não estou em uma posição. Na UPA dos Barris, a situação está mais tranquila após a reabertura da UPinha. Enzo levou pouco mais de 1 hora para ser atendido. Também foi rápido, foi um pouco mais de 1 hora. E deu tudo rapidinho, os exames foi tudo rápido. Nesta terça-feira, a unidade passa a funcionar 24 horas por dia para evitar a sobrecarga na rede de saúde da capital baiana e atende os casos suspeitos de arboviroses e síndromes respiratórias. Aqui nessa UPinha, a gente tem 3 consultórios, 13 leitos, funcionando 24 horas por dia, inclusive cadeiras de hidratação, que em outros lugares estão sendo chamados de dengários. Aqui também uma sala vermelha com suporte avançado à vida, para garantir que as pessoas esperem menos. Aqui, por exemplo, na UPA dos Barris, onde é um local de muito espera, e também faça os testes. Aqui nós vamos poder testar para as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, para a Covid, e fazer a testagem de modo geral, para que a pessoa tenha mais tranquilidade e um atendimento mais assertivo. Uma unidade de pronto atendimento 24 horas ininterrupta, com a equipe de prontidão. Contamos com laboratório, radiologia e os exames complementares, caso sejam necessários. E na eventualidade de necessidade de transferência, a gente também vai integrar junto à rede de urgência e emergência nessas necessidades. As arboviroses têm preocupado as autoridades. 175 municípios baianos estão em epidemia da dengue, outros 94 em condição de risco ou em alerta. 12 pessoas morreram só este ano por causa da doença. No estado, também foram registradas 2 mortes por chikungunya. 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das residências. A Poliana tem feito a parte dela. O meu tanque, ele é fechado. As calhas, que entram para poder as águas, as chuvas entrarem, elas têm saída pela frente da residência. Não tenho nenhum contato com focos de água. Tudo para que o mosquito não consiga entrar, Eu faço a minha parte. 5 homens foram flagrados furtando parte de uma fiação subterrânea no bairro do Campo Grande, aqui em Salvador. Quem traz informações sobre esse caso é Lara Cursino, da Rádio Band News FM. Oi, Lara, boa noite. Qual foi a quantidade de fio roubada e alguém foi preso nesse caso? Boa noite, Carol, para você, para quem acompanha o Band Cidade. Foram 60 metros de fios roubados e apenas um desses homens foi preso. Isso porque o grupo percebeu a aproximação de guardas civis municipais e fugiu em direção à Avenida Contorno. Os agentes fizeram, então, uma busca ali naquela região e conseguiram encontrar esse único suspeito com todo o material roubado. Esse homem, inclusive, resistiu à prisão, precisou ser contido, acabou machucado e foi levado para uma UPA
UPA ali perto para ser atendido antes de ser encaminhado para a delegacia. E, Carol, uma mulher foi presa hoje suspeita de jogar soda cáustica no rosto de uma recepcionista de uma unidade de saúde em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A Polícia Civil não deu detalhes do que seria a motivação desse crime, nem as circunstâncias em que ele teria acontecido. Disse apenas que a vítima foi levada para um hospital ali perto, sem dar detalhes do estado de saúde dela. Já a suspeita foi levada para a delegacia e deve responder, Carol, por lesão corporal. Volto com você. Tá certo, Lara. Obrigada aí pelas informações. Boa noite para você. A seguir tem o futebol. O Bahia enfrenta essa noite o Caxias do Sul pela segunda fase da Copa do Brasil. E o atacante Luiz Adriano é apresentado no Barradão. O jogador diz que pode estrear no próximo Bavi. A gente vai para o intervalo agora com imagens ao vivo da região do Vale do Canela, finalzinho da Garibaldi, sentido Vale do Canela, mostrando também a ladeira do Garcia e parte ali da Praça Lorde Cochrane. O movimento bastante tranquilo agora, são 7 horas e 12 minutos. O Band Cidade volta já. O Band Cidade está de volta com imagens ao vivo da região do Dique do Tororó, mostrando o fluxo de veículos no sentido Avenida Bonocô e também do outro lado no sentido Barris. O motorista não enfrenta retenção nessa região da cidade agora, são 7 horas e 14 minutos. Agora o futebol, o ex-Milan, Palmeiras e Internacional. O atacante Luiz Adriano foi apresentado hoje como novo reforço do Vitória. Um nome na história da Champions League. Dono do maior recorde de gols em um único jogo no principal campeonato de clubes do mundo, Luiz Adriano é do Leão. O feito foi alcançado em 2014, quando ele fez 5 gols pelo Shakhtar contra o Bate. Uma marca nunca superada e repetida apenas por Messi e Haaland. Como homenagem ao reforço, a direção rubro-negra exibiu os gols da partida durante a coletiva de apresentação e emocionou o atacante. Esses 5 gols aí da Champions é um gol que... São 5 gols que ficam na minha memória, né? É um clube que está no meu coração, que é o Shakhtar, né? Que eu passei a maioria do tempo da minha carreira, né? 8 anos, então eu tenho ele muito na minha lembrança. Além do Shakhtar, Luiz Adriano também vestiu outras grandes camisas do futebol europeu e brasileiro, como Milan, Palmeiras e Internacional. E agora, vivendo a sua primeira experiência fora do eixo sul-sudeste, o atacante não esconde a empolgação com o projeto rubro-negro. O Vitória está nesse eixo, né? Porque é uma grande equipe, uma torcida que tem uma torcida de massa. Então, acho que o projeto, primeiramente do clube, que foi apresentado para mim, que o presidente me apresentou, que fez eu vir para cá, né? Que é um projeto muito bom, que chegou grandes jogadores também. E por isso que eu estou aqui vestindo hoje a camiseta do Vitória. Sem poder enfrentar o Barcelona de Ilhéus por força de regulamento, Luiz Adriano pode estrear no Bavi da Copa do Nordeste no dia 20 na Arena Fonte Nova. O atacante pregou cautela sobre uma possível titularidade no Clássico, mas garantiu que vai provocar o rival fazendo a pescaria se marcar um gol no Bavi. Estou me preparando, né? Porque eu fiz a pré-temporada com o Internacional e então já venho treinando, já venho num ritmo de jogo também, já joguei e me escalar não posso, né? Acho que tem que conhecer ainda meus companheiros e disputar a posição, né? Porque é um elenco de muita qualidade, então é buscar meu espaço agora com a minha chegada, treinar bem, dar o meu máximo nos treinamentos para estar entre os 11, quando o treinador for escolher. E se eu fizer gol, com certeza vai ter. E o Bahia entra em campo essa noite contra o Caxias do Sul pela segunda fase da Copa do Brasil. E o repórter William Tales Silva tem as informações. Olá, Carol. Bahia e Caxias se enfrentam daqui a pouco às 9h30 da noite no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil. A vaga é decidida em jogo único e, em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. Quem se classificar ainda fatura R$2.200.000. Um dinheiro que pode não fazer tanta diferença para o Bahia, que conta com aporte bilionário do Grupo City, mas que significaria muito
invicto para a equipe Grená, que foi recém-promovida para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase da Copa do Brasil, o time gaúcho eliminou a Portuguesa Santista, ao vencer por 1-0 jogando fora de casa. E o Caxias vive uma sequência de 5 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias seguidas. O retrospecto da equipe também é positivo contra times da Série A. Nesse ano foram 3 confrontos contra Grêmio, Juventude e Inter, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Também é de apenas 3 jogos o retrospecto do confronto entre Bahia e Caxias. E o time Grená segue invicto, com 2 vitórias e 1 empate. Mas o último encontro foi há quase 19 anos, em 2005, ainda pela Série B. Por outro lado, o esquadrão vem com moral para a partida, embalado pelos 6 triunfos seguidos, algo que não acontecia desde 2018. Fora de casa, a fase também é ótima. São 5 triunfos consecutivos pela primeira vez desde 2012. Para a partida de logo mais, Ceni deve escalar o time com Marcos Felipe no gol, Arias, Canu, Cuesta e Rezende na defesa, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli formando o quarteto no meio-campo e Biel e Tassiano no ataque. Volto com você, Carol. Obrigado, William. O Band Cidade hoje termina aqui. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Para você, uma boa noite. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Medo, tensão e pânico durante 3 horas na rodoviária do Rio de Janeiro.